Há, na sua casa como na minha, grandes quantidades de pó branco que a gente nem repara mais, de tão comuns e inofensivos que parecem. E que são o sal e o açúcar das nossas cozinhas? No entanto, esses dois ingredientes que usamos em quase tudo, sem pensar para temperar, moldaram nosso paladar e até permitiram construir alguns palácios. Durante milhões de anos, esses dois sabores, doce e salgado, eram raros, preciosos e avidamente procurados, porque nós somos, como muitos outros animais, condicionados pela evolução, para sermos, de certa forma, viciados nesses pós e em seus sabores, que nos são muito mais agradáveis do que o amargo ou o ácido. O sal, para começar, é simplesmente vital para todas as criaturas da Terra. Podemos até dizer que os animais terrestres, de certa forma, nunca saíram realmente do mar. Eles simplesmente levaram o oceano com eles. Nosso corpo, como você sabe, é composto principalmente de água, a qual não podemos esquecer de adicionar uma boa pitada de sal. Porém, quanto mais longe das costas, mais raro é o sal no ambiente. As espécies de água doce, assim como as espécies terrestres, adaptaram-se para viver com um nível de sal no organismo muito inferior ao das espécies marinhas. Mas sem nunca poder ficar totalmente sem ele, continuamos condicionados a procurá-lo e a ingeri-lo dia após dia. Em média, há cerca de 35 gramas de sal por litro de água do mar. Em outras palavras, cerca de 3,5% da massa total dos oceanos é devido ao sal dissolvido na água. No nosso caso, é 0,5% da massa total que é composta de sal. Para uma pessoa de 70 quilos, isso representa ainda cerca de 70 colheres de chá de sal. Todas as espécies animais terrestres precisam disso para o funcionamento das células, músculos e sistema nervoso. Aliás, é isso que faz com que os herbívoros lambam pedras que contêm sal e que as formigas bebam o suor rico em sal de outros animais. O açúcar, por sua vez, é energia pura para o funcionamento dos nossos músculos e do nosso cérebro, que nos recompensa generosamente toda vez que oferecemos isso a ele. Aliás, as plantas usaram o açúcar viciante para fazer insetos trabalharem em troca de néctar. Elas conseguiram até viciar os beija-flores, que passam muito tempo tentando conseguir néctar, mesmo sem terem receptores gustativos para o sabor doce. Já que eles descendem de uma longa linhagem de aves carnívoras, diretamente de seus ancestrais dinossauros. As plantas também utilizam animais maiores, envolvendo suas sementes com polpa doce para atraí-los e dispersá-las através de seus tubos digestivos. De modo que a existência do açúcar, de certa forma, indiretamente, deu asas ao pólen e pernas às sementes. Aliás, não existe na natureza nenhuma planta que seja ao mesmo tempo tóxica e doce. Então hoje vamos explorar as histórias incríveis desses dois pós brancos e mergulhar nos impactos espetaculares que eles tiveram sobre a humanidade. Dito isso, voltemos aos dois cristais fabulosos. Embora o açúcar puro e o sal de cozinha sejam tão parecidos visualmente que poderíamos confundi-los. Irmãs, esses dois pós têm origens extremamente diferentes. O que chamamos de açúcar é a sacarose, que pertence à grande família dos açúcares, também conhecidos como carboidratos. Esse aí, a sacarose, na verdade, é composta por dois açúcares, uma glicose e uma frutose, que se parecem com isso. Quando escrevemos a fórmula química desses dois açúcares, dizemos que eles são simples, mas não se engane, nada é simples quando se trata de açúcares. Porque eles são fruto de uma química orgânica, uma química complexa e extraordinária que só os seres vivos conseguem realizar. Essas moléculas de açúcar são tão complexas que encontrá-las em outro planeta praticamente provaria a existência de vida fora da Terra. Os açúcares têm uma diversidade incrível: ribose, desoxirribose, lactose, amido, quitina e muitos outros. Todas essas moléculas complexas são açúcares diferentes. A imensa maioria deles, aliás, não tem gosto doce, mas possuem a estrutura molecular de açúcar.
Alguns servem para armazenar energia, outros, como a quitina, formam a carapaça dos insetos e outros estão na base do DNA e do RNA. Junto com as proteínas e os lipídios, os açúcares são os principais constituintes da vida, seja ela animal, vegetal ou bacteriana. E já que seria impossível abordar toda a diversidade dos açúcares em um único vídeo, aqui vamos nos concentrar principalmente nos açúcares rápidos, esses concentrados de energia rapidamente assimilados pelo organismo e que nossos paladares adoram. Por outro lado, o que chamamos comumente de sal é muito mais simples. Sua fórmula química, NaCl, é de uma simplicidade desconcertante em comparação com a dos açúcares. Mesmo que ele também pertença a uma família química muito mais ampla, a dos sais. Diferente do açúcar, achar muito sal em outro planeta não indicaria a atividade de seres vivos, pois os sais são produtos de uma química chamada inorgânica, a química dos minerais. É impressionante pensar que o sal é uma das poucas pedras consumidas pelo ser humano. Sim, quando você come sal, está comendo minerais. A presença de sal em nosso planeta está intimamente ligada à presença da água. E esses dois componentes, o sódio e o cloro, têm sua origem em uma história que remonta a muito tempo atrás. O cloro foi expelido em grande quantidade, na forma de gás, pela intensa atividade dos vulcões que cobriam o globo. Isso aconteceu há cerca de 4 bilhões de anos. Depois, ao longo de milhões de anos, chuvas torrenciais extraíram esse elemento da atmosfera, dissolvendo-o na água. Quanto ao sódio, o outro componente do sal de cozinha, ele está presente nas rochas da superfície, de onde as chuvas foram gradualmente arrancando uma parte. Dissolvidos na água, esses elementos se encontraram, salgaram os oceanos e desde então quase não se separaram. Vamos esclarecer que os sais, no sentido químico do termo, são simplesmente cristais formados por dois íons opostos que se uniram. O mais famoso, aquele de que estamos falando neste vídeo, é o cloreto de sódio NaCl, o nosso sal de cozinha. Mas existem centenas de milhares de outros, sendo que os mais conhecidos são aqueles cujos nomes você está vendo passar na tela agora. Nitrato de potássio, sulfato de cálcio, carbonato de sódio, cloreto de magnésio, bicarbonato de sódio, sulfato de magnésio, todos são sais. Mas esses outros sais são muito mais raros na natureza. E do ponto de vista fisiológico, mesmo que alguns deles possam nos fornecer minerais essenciais, eles têm infinitamente menos importância do que o cloreto de sódio. Para você se convencer disso, pense que quando estão dissolvidos na água do nosso corpo, os íons cloro e sódio se separam, e cada um deles, separadamente, vai participar de mecanismos químicos que são vitais para nós. O sódio desempenha um papel central nos processos de transmissão nervosa e de contração muscular, enquanto o cloro participa da produção de ácido clorídrico, indispensável para a digestão e para a regulação da acidez do sangue. E ambos são essenciais para garantir o equilíbrio de água em nossos corpos, além do nosso sal de cozinha. As fezes, em sentido amplo, quase sempre precisam de água para se formar, porque é a água que dissolve os minerais, separa os íons, os transporta, os concentra, permite que se encontrem e se liguem, até se acumularem formando cristais, crostas, depósitos. E como é na água que os sais nascem, viajam e se depositam, as missões de exploração realizadas no planeta Marte tentam encontrar a presença de depósitos de sal por lá. Porque onde há sais, certamente já houve água, e onde já houve água, talvez tenha existido vida. Entendeu? Preferimos encontrar açúcares, mas os sais também são interessantes. Na história do nosso planeta, o sal vem antes do açúcar, e o mesmo acontece na história humana. O uso e a produção de sal em forma de cristais ou de salmoura, ou seja, dissolvido na água, remontam ao Neolítico. E isso está intimamente ligado à sedentarização e à domesticação. Pois quando os humanos param de caçar e se estabelecem nos primeiros vilarejos, tornando-se sedentários e domesticando plantas e animais, eles transformam sua dieta com a invenção da agricultura. Nossos ancestrais passam a comer mais plantas e principalmente cereais, que são muito menos ricos em sal do que a carne.
E então, com a sedentarização, surge outro enorme desafio: conservar os alimentos, porque, se não seguimos mais os animais selvagens, não podemos mais caçar diariamente. É preciso, então, ser capaz de armazenar comida para conseguir atravessar a estação ruim, e para isso, nada melhor do que o sal, que permite conservar os alimentos. Então salgamos a carne, o peixe e até o leite, que transformamos em queijo. No embalo do domínio da criação de animais, o sal chega a ser oferecido como oferenda aos animais, pois o sal tem o efeito de estimular a lactação do gado, que não fica sem sal. É um rebanho mais saudável, que produz mais leite e cresce mais rápido. Enfim, em pouco tempo, o sal se tornou ao mesmo tempo uma espécie de suplemento alimentar, uma ferramenta de conservação e de melhoria dos rendimentos das criações. O açúcar também foi impactado pela revolução do Neolítico e suas ondas de domesticação. Porque, embora muitas frutas maduras sejam doces, a maioria delas era bem menos doce antigamente, antes que o ser humano viesse colocar seu toque nisso, selecionando as plantas que davam os frutos maiores, mais suculentos e mais carregados de açúcar. E se o sal é essencial, o açúcar, por sua vez, é infinitamente desejável. Até nos levar a fazer loucuras, porque ao contrário do sal, nada no nosso paladar ou no nosso cérebro nos faz dizer que já é demais. Durante a maior parte da história humana, o sabor doce, delicioso e marcante vinha do mel, que era preciso tirar das abelhas. Claro, nós não somos os únicos viciados o suficiente para correr o risco de enfrentar o ferrão delas. Mas nós somos os únicos que domesticaram essas sociedades de insetos na esperança de poder aproveitar sua produção milagrosa. O açúcar em pó, com o sabor mais puro e irresistível, vem primeiro da cana-de-açúcar, aquela que os árabes chamavam de cana, que produz mel sem a intervenção das abelhas. Essa grande planta tropical, que pode atingir entre 2 e 6 metros de altura, é originária da Nova Guiné, onde é cultivada pelos humanos desde o Neolítico. Ela logo se espalha pelas ilhas vizinhas, mas deve ser apreciada rapidamente, pois a cana-de-açúcar estraga fácil. Vários milênios antes de Cristo, ela já era encontrada no oeste da China e da Índia. E é lá, na Índia, por volta de 500 antes de Cristo, que inovadores, que permanecerão para sempre desconhecidos, encontram uma maneira de extrair em grande escala o seu suco. E ao ferver e depois esfriar, obtém-se sacarose cristalizada, quase pura, que pode então ser armazenada ou transportada em baús ou jarros. A indústria do açúcar nasceu. Os europeus descobrem então a existência dessa planta graças a Nearque, almirante de Alexandre o Grande, que em 325 a.C. viaja até a Índia. Eles não podem prová-la, porque a cana-de-açúcar não cresce nos climas secos do leste, nos países do Oriente Médio. Ainda é preciso esperar vários séculos para que as grandes obras de irrigação dos vales do Irã, do Iraque e da Síria permitam que a cana-de-açúcar se estabeleça e se aclimate até o Mediterrâneo. E foi em 800 d.C. que os cruzados realmente descobriram o açúcar de cana em Jerusalém. E eles ficam completamente loucos por isso, a ponto de criar impérios coloniais para conseguir grandes quantidades. Mas antes de contar essa história maluca, vamos voltar ao sal, que fez surgir cidades em vários lugares do mundo. Pegue Veneza. Já no século X, a cidade tira grande parte de sua riqueza do comércio de sal, que ela produz em grande quantidade em suas lagoas. Para exportar esse bem precioso, a cidade dos Doges criou rotas marítimas e terrestres, e ela até impôs um monopólio. Todo navio estrangeiro que atraca deve vender seu sal para Veneza, que depois revende com lucro. Assim, o comércio de seus cristais financia sua frota, seus palácios, sua influência, e a cidade se torna gradualmente um importante centro comercial no Mediterrâneo. Pois na rota do sal que ela controla também circulam sedas, especiarias e porcelanas que chegam do distante Oriente.
Mas o sal não é explorado apenas em salinas, ele também pode ser extraído de minas, como em Salzburgo, na Áustria, que literalmente significa o Castelo do Sal. Sua prosperidade vem das minas de sal exploradas nos Alpes desde a Idade do Bronze. Ou ainda em Hallstatt, cidade construída ao pé de uma das minas de sal mais antigas do mundo e que as estradas transformaram em um importante entroncamento comercial. A maior mina de sal explorada atualmente fica sob o Lago Huron, no Canadá. Esse depósito, que se formou há cerca de 430 milhões de anos, numa época em que as plantas e os artrópodes estavam apenas começando a colonizar as terras emersas, atualmente está localizado a cerca de 500 metros de profundidade. E desses 160 quilômetros de galerias, os 600 mineiros e suas máquinas que trabalham lá extraem 8 milhões de toneladas de sal por ano. Da próxima vez que você comprar sal do Himalaia, lembre-se de que ele provavelmente vem da mina de Kerua, localizada nas encostas do Punjab, no norte do Paquistão, a 300 quilômetros dos maiores picos do mundo. É daqui que é extraído esse sal fóssil, 2 vezes mais antigo do que o que vem da mina de Godrich, e que foi formado pela evaporação de um mar interior. Isso aconteceu há 800 milhões de anos antes de ser trazido à superfície pela formação do Himalaia. O que, diga-se de passagem, não lhe confere nenhuma propriedade especial, mas permite adicionar um pouco de história aos seus pratos. Porque cada grão de sal que você leva à boca é um arquivo mineral derretido na sopa. E talvez você, como eu, fique surpreso ao saber que, das 400 mil toneladas de sal extraídas desta mina a cada ano, apenas 30 são destinadas à alimentação. O restante vai para a indústria, sobretudo em cosméticos e para salgar estradas. Na Europa, várias minas de sal são tão vastas que abrigam até igrejas esculpidas diretamente nos depósitos de sal. Assim como a capela de Santa Kinga, que foi batizada dentro da espetacular mina de Wieliczka, localizada na Polônia, a presença de todas essas minas de sal não depende do clima. Elas estão espalhadas por todo o mundo, onde, em períodos muito diferentes da história do nosso planeta, existiram oceanos rasos. Depois, as placas tectônicas se moveram, as águas evaporaram, deixando para trás camadas de cristais de sal presos sob os sedimentos. Essas cidades mineradoras devem sua prosperidade à forma como a terra guarda antigas lembranças do mar. Em certos lugares, esses fenômenos ainda estão acontecendo, como no Salar de Uyuni, que é um lago de montanhas salgadas que desapareceu há apenas 14 mil anos na Bolívia. Tão vasto quanto a Jamaica. Essa paisagem de sal espetacular, situada a mais de 3 mil metros de altitude, é hoje a maior crosta de sal exposta na superfície do nosso planeta. Eu falei para vocês sobre a importância do sal nas sociedades europeias, mas o mesmo acontecia na América antes da chegada dos europeus. Os maias extraíam sal de áreas litorâneas pantanosas da península de Yucatán. No Vale do México, os astecas exploravam a água salgada dos lagos Texcoco e Zumpango. Mas é nos Andes que encontramos um dos locais de extração de sal mais espetaculares, as Salinas de Maras, que já eram exploradas desde o período pré-Inca. Aqui, a 3.300 metros de altitude, água quente saturada de sal sai das profundezas da montanha. Foram então criados tanques para permitir a formação de depósitos por evaporação. Este local único, que existe há quase um milênio, ainda hoje abastece a região de Cusco com sal e, a partir daí, todo o Peru. Mas nas Américas, foi principalmente a busca pelo açúcar que teve um grande impacto no continente, pois o açúcar foi um dos motores da colonização. Isso não é uma metáfora, foi para alimentar esse desejo insaciável por açúcar que um continente foi despovoado e outro foi acorrentado. Para entender bem o porquê, vamos voltar um pouco no tempo até a Idade Média, quando o açúcar fazia parte do fascínio das elites europeias pelo Oriente, assim como a pimenta ou o gengibre. Ele só era encontrado à mesa dos nobres que, ao tentar consegui-lo, enriqueciam os cruzados que, na Terra Santa, desenvolveram um novo sistema de produção. As plantações,
que são grandes propriedades dedicadas exclusivamente à exportação e que exigem processamento antes da exportação e uma grande quantidade de mão de obra. Nas plantações de cana, açúcar. O que as sociedades muçulmanas desenvolveram nas conquistas no Mediterrâneo e depois foi retomado e explorado por cristãos. A grande necessidade de mão de obra leva, de modo geral, os proprietários a pagar bem os trabalhadores para garantir sua presença no momento crucial da produção. Pelo menos no primeiro momento. Mas tudo vai mudar na Madeira em meados do século XV, nessa ilha situada ao largo da costa africana e que estava desabitada antes da chegada dos portugueses. Os relevos muito íngremes tornam a exploração das terras difícil e exigem grandes trabalhos de terraplanagem e canalização. Mas, uma vez que essas obras são realizadas, a produção de cana explode, de modo que, no final do século XV, o preço do açúcar desaba. Enquanto, ao mesmo tempo, Cristóvão Colombo desembarca acidentalmente no Caribe e ninguém tem consciência de que ele acaba de descobrir um novo continente. Em Madeira, para manter seu lucro, os proprietários das plantações decidem aumentar a produção, mas falta mão de obra na ilha. Eles recorrem a escravos. Uma decisão que vai mudar a face do mundo, pois a escravidão, antes das plantações, era mais uma demonstração de riqueza. Os mais poderosos, cristãos ou muçulmanos, possuíam poucos, e geralmente eles eram dedicados aos trabalhos domésticos e não à agricultura. Mas com a chegada dessas imensas plantações de cana-de-açúcar, o modelo muda. Durante a segunda metade do século XV, os escravos da Madeira são principalmente condenados berberes do norte da África ou provenientes dos povos indígenas das Canárias. No fim do século XV, um novo elemento muda o jogo. Nas Ilhas de Príncipe e São Tomé, próximas aos trópicos, onde se cultiva muita cana-de-açúcar, a malária e a febre amarela fazem vítimas. E se as plantas tão cobiçadas crescem bem lá, as populações de origem europeia e norte-africana que trabalham nessas ilhas morrem aos milhares rapidamente. Muitos escravos do Golfo da Guiné são comprados por donos de plantações portugueses. Pois essas populações são muito mais resistentes a essas doenças que dizimam os europeus nas plantações, onde o número de escravos dispara e onde a violência frequentemente reina absoluta. É uma história feita de açúcar e sangue que começa e vai continuar por quase 400 anos. Do outro lado do Atlântico, entre meados do século XV e o final do século XIX. Estima-se que os portugueses, os espanhóis, depois os franceses, os ingleses e os holandeses deportaram mais de 12,5 milhões de cativos. Da África para as Américas e as ilhas do Atlântico, enquanto mais de 1,5 milhão de pessoas morrem antes mesmo de tocar a terra durante a travessia. Como em São Tomé, populações africanas superam europeus nas Américas por muito tempo. Desde o início da escravidão, muitos fugiram e se uniram às populações indígenas, também submetidas à escravidão. Após quase 400 anos de violência no Haiti, começa a Grande Revolta Gloriosa. A ilha, que se chama São Domingos, é de longe a mais lucrativa das colônias. Às vésperas da Revolução Francesa, ela sozinha produz mais da metade do açúcar mundial. E nessas plantações, que funcionam a todo vapor graças à força de um sistema de brutalidade industrial, 500 mil de africanos são reduzidos à escravidão por um punhado de grandes proprietários brancos. Mas em 1791, após décadas de agitação política, tudo muda, enquanto as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade circulam. Na era da Revolução, os quilombolas que não foram entregues aos escravizados fugitivos pegam em armas, e muitos daqueles que ainda estão nas plantações se rebelam. Liderado por figuras poderosas como Toussaint Louverture, o movimento se estende por mais de 10 anos. Os combates são intensos e a repressão é feroz. França, Espanha e Inglaterra se envolvem, mas os ex-escravizados não recuam. E em 1804, após anos de guerra, o Haiti conclui a única revolta de escravizados da história moderna que resultou em independência, e se torna a primeira república negra livre do mundo. Abolindo definitivamente a escravidão em seu território nos anos que se seguiram à independência do Haiti, a França continua recebendo açúcar de suas outras colônias. Mas durante as guerras napoleônicas, o bloqueio marítimo imposto pelos ingleses
corta a Europa continental de parte do resto do mundo. Sem açúcar vindo das Antilhas ou da Reunião para consumir, a Europa continental então desenvolve uma alternativa à cana, a beterraba açucareira. E a chegada dessas novas plantações, cuja produção rapidamente se torna industrial, vai tornar o açúcar uma mercadoria mais acessível e melhor distribuída pelo mundo. Se a história do açúcar está profundamente ligada à escravidão, a do sal está fortemente ligada ao imposto. E essa história também é marcada por violências e revoltas, mesmo que sejam dificilmente comparáveis aos horrores do tráfico. Na Europa, desde a antiguidade, o sal serviu por muito tempo como moeda. Os soldados romanos recebiam um salarium, uma gratificação em sal, de onde deriva, aliás, a nossa palavra salário. Rotas do sal cruzavam então os continentes, de Tombuctu ao Maghreb, do Mar Adriático à Europa Central, de Veneza até o Passo Alpino, percorrido por mulas carregadas de ouro branco. Na China, as rotas do sal assumem a forma de canais e permitem ao império controlar sua distribuição. Um monopólio que permitiu aos imperadores chineses tanto arrecadar impostos quanto impor controle sobre as populações. Em todo o mundo, o sal foi indispensável para a conservação, mas também para a criação de animais e o consumo. No Tibete, caravanas de iaques atravessam regularmente o Himalaia. No Saara, as lendárias rotas transaarianas vêm passar caravanas de dromedários carregando pesadas placas de sal. E como o sal também é uma mercadoria que não pode ser substituída, isso o torna um produto perfeito para ser taxado, uma espécie de IVA dos antigos regimes. Durante mais de 4 séculos na França, esse imposto teve um nome, a gabela. Instaurado em 1342, esse tributo foi mudando ao longo do tempo até se tornar um dos impostos mais impopulares do antigo regime. Oficialmente, a gabela foi abolida na França nos primeiros momentos da Revolução, mas ainda assim durou quase 450 anos. E esse imposto era de enlouquecer, porque se aplicava não só sobre a compra, mas também sobre a posse do sal. Pior ainda, ela obrigava a comprar uma quantidade mínima, mesmo que você não precisasse. Assim, todos com mais de 7 anos tinham que comprar uma quantidade mínima de sal por ano, pelo preço fixado pelo Estado e bem acima do valor de mercado. O Reino da França era até mesmo dividido em zonas fiscais. Havia as regiões de grande gabela, onde o imposto era alto, e as de pequena gabela, onde era um pouco menor. E por fim, as regiões redimidas, que haviam comprado sua isenção da gabela e não pagavam mais o imposto. Desse emaranhado territorial, nasceu um comércio florescente de contrabando. O sal cruzava clandestinamente as fronteiras internas da França, levando o Estado a criar uma milícia especial para combater isso. Os gabelus, que eram vistos como traidores do povo, tinham a tarefa de apreender o sal transportado e de caçar os contrabandistas para colocá-los na prisão e, às vezes, até condená-los à morte. Vale dizer que no século XVIII, a gabela representava quase 10% das receitas da monarquia. Um imposto vital para a coroa, mas um fardo para o povo. Dessa injustiça relacionada ao sal, surgiram revoltas repetidas, algumas das quais ficaram marcadas na história. Em 1548, durante a revolta dos Pitots, que explodiu no sudoeste da França, coletores foram mortos, armazéns incendiados e a repressão implacável enforcou mais de 300 insurgentes. Quase um século depois, em 1639, a Normandia é abalada pela revolta. Nupiés, camponeses, artesãos e até padres marcham descalços em sinal de pobreza e se rebelam contra o aumento da gabela. O poder central reprime violentamente a revolta e o exército real mata várias centenas de homens e destrói vilarejos inteiros. Mas não se responde à injustiça com autoritarismo. Em 1789 mesmo, que a Revolução Francesa tenha explodido por vários motivos. O sal teve sua influência um século e meio depois. Do outro lado do hemisfério, na Índia, é novamente o sal que cristaliza as revoltas e atiça a rebelião com um punhado de sal. Uma história de arrepiar. O maior império que a Terra já conheceu, em 1930, a Índia ainda está sob dominação britânica.
E entre todas as injustiças impostas pela colonização, há uma, modesta à primeira vista, mas insuportável no dia a dia: o monopólio do sal. Naquela época, era proibido para um indiano produzir ou colher seu próprio sal. Todos os cristais de sal, inclusive aqueles que as ondas deixam gratuitamente na praia, devem ser controlados e taxados pela administração colonial. É contra essa injustiça que Gandhi vai organizar uma das ações mais poderosas da história da resistência não violenta, a Marcha do Sal. Em 12 de março de 1930, ele parte a pé com 78 companheiros de seu ashram de Sabarmati, em direção ao Mar da Arábia. À medida que essa lenta procissão de 390 quilômetros através dos vilarejos do Gujarat avança, ela é cada vez mais acompanhada, filmada, comentada e até mesmo observada pelo mundo inteiro. Gandhi e seus companheiros avançam em silêncio e a cada etapa seu grupo aumenta. Milhares de camponeses, intelectuais e trabalhadores se juntam ao cortejo. E quando, após 24 dias de caminhada, Gandhi finalmente chega ao mar, ele se inclina na praia e pega um punhado de sal. Um gesto minúsculo com um alcance simbólico imenso, porque pegar esse sal, pelo qual ele não pagou o imposto, é um ato ilegal. Essa marcha abre caminho para centenas de ações semelhantes em todo o país. As pessoas começam a produzir, trocar e vender sal. Ao desobedecer às leis britânicas, a administração colonial reage com dureza, mais de 60 mil pessoas são presas e Gandhi é enviado para a prisão, onde ficará por 9 meses. Mas a semente foi plantada na Índia. Essa marcha do sal é um ponto de virada. A prova de que a não violência pode abalar as maiores potências é um evento que chama a atenção do mundo inteiro. Sobre a causa indiana, fortalece a coesão do movimento independentista e obriga o Império Britânico a negociar. Às vezes, basta muito pouco, uma marcha, um punhado de sal e uma multidão que não esquece o sabor, a liberdade. Desde essa Marcha do Sal, quase um século se passou, e a maioria dos países do mundo hoje é atingida por um mal novo, surgido nas sociedades chamadas de consumo, onde a concorrência livre leva as indústrias a tentar nos vender cada vez mais. Mesmo que para isso precisem tornar seus consumidores cativos, dependentes e, em parte, doentes. E para desenvolver a servidão voluntária. Nada melhor do que o açúcar, não só na forma de sacarose, mas também de glicose, frutose, xarope de milho, maltodextrina ou lactose disfarçada? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o nosso consumo excessivo de açúcares livres, ou seja, aqueles que adicionamos aos alimentos processados, é em grande parte responsável por uma gigantesca pandemia de diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Hoje, em todo o mundo, mais de 2 bilhões de pessoas estão acima do peso. Junto ao sedentarismo, o excesso de peso causa várias doenças, como diabetes tipo 2, pois, ao ser exposto a muito açúcar, o pâncreas, que produz a insulina, o hormônio que regula a concentração de açúcar no organismo, acaba se esgotando. E as consequências dessa perda de eficiência são tão graves quanto variadas: dificuldade de cicatrização, problemas de visão, insuficiência renal, infarto ou AVC. E o mais traiçoeiro de tudo isso é que o diabetes aumenta a sensação de sede e fome, num círculo vicioso sem fim. Estima-se que os gastos relacionados a essas patologias, que afetam principalmente a parcela mais pobre da população que vive nos países mais ricos, chegam a bilhões de dólares todos os anos. Em menor grau, o sal também causa estragos para a maioria de nós. Nossos rins fazem seu trabalho e eliminam o excesso sem reclamar. Mas uma parte da população, como os hipertensos, os idosos, pessoas com insuficiência renal ou cardíaca, vê seu sistema cardiovascular se deteriorar ano após ano. Porque quando comemos muito sal e os rins não conseguem eliminar o excesso, acabamos retendo mais água, o que aumenta a pressão arterial e danifica toda a tubulação do corpo. Enquanto isso, o coração precisa bater com mais força a cada pulsação para irrigar o organismo. Sabendo disso, poderíamos pensar que a solução para esses problemas é simples. Basta diminuir a quantidade de sal e açúcar. Mas isso é esquecer que esses dois pós brancos, antes raros e hoje abundantes, ocupam um lugar de destaque na nossa máquina do desejo.
Elas estão implantadas em nosso cérebro por milhões de anos de condicionamento evolutivo e a altos custos de marketing pelos industriais que usam nossos desejos para erguer seus impérios. Dois elementos, um vindo de oceanos e mares secos, que nos contam uma história frequentemente lenta de depósitos subterrâneos, e o outro originado de uma seiva que sobe e cristaliza, que nos fala sobre os seres vivos, sobre sua história, às vezes terrível, e sobre seu funcionamento. Prova de que o extraordinário muitas vezes se esconde nos menores cantos do cotidiano. Dois itens guardados em seus armários trazem um pedaço de uma grande história que, espero, você tenha gostado.